Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves e eu estou aqui hoje para a gravação de mais um podcast com Cris Dias. Tati Boni, extremamente nervosa para a gravação desse episódio, gente. Ansiosa e nervosa, Sim. mas muito feliz. É isso aí galera, e o episódio de hoje nós vamos continuar a nossa série de padroeiros do Brasil. Você já deve ter escutado, e espero que já tenha escutado, sobre José de Anchieta e também São Pedro de Alcântara. E hoje nós iremos falar sobre Nossa Senhora Aparecida. Uhul! Oi, Cris. Ô, Cris, eu estava pensando quando estava estudando, eu falei, mas se for falar da infância, acho que uma palavra resume a infância, que é o Fiat, né? Que é o sim de Nossa Senhora Maria Porta do Céu. E é isso. E o fato dela ser concebida, né? Sem pecado, que a gente vai na origem de tudo. Mas a gente tem uma introdução para fazer antes, né? Porque, assim, nós já tivemos alguns episódios ao longo dos nossos podcasts falando um pouco sobre aparições marianas. Inclusive, nós temos aí na nossa relação de podcasts o selo Aparições Marianas. Por exemplo, se você for ouvir o episódio de Santa Bernadette, ele vai estar com um selinho de aparições marianas que diz respeito ao episódio das aparições em Lourdes. Nós temos de São Simão Stock, que está relacionado a Nossa Senhora do Carmo. Temos dos pastores Jacinta e Francisco, que está relacionado à aparição em Fátima. Então, nós temos alguns episódios no selo mariano, esse episódio diferenciado, e hoje, então, nós temos mais um episódio sobre aparições marianas, mas hoje dentro do selo aí que nós chamamos de Padroeiros do Brasil. Então, nós entendemos que seria interessante introduzir, ainda que de uma maneira breve, sobre as aparições. E aí eu queria partilhar aqui algumas informações com vocês a respeito das aparições, alguns pontos importantes que eu extraí de um livro e que a gente vai deixar depois aí à disposição para aqueles que tiverem interesse de consultar nossa bibliografia. As aparições marianas, um fato interessante de nós pensarmos em relação a todas essas que eu comentei, é que as aparições acontecem não com a Maria terrena, aquela que viveu nessa terra, mas ela acontece com Nossa Senhora de forma gloriosa. É aquela que está no céu, contemplando a presença aí da Santíssima Trindade, dos anjos, dos santos. Então, quando ela vem à terra e se manifesta a seu povo, não é a Maria terrena, é a Maria, Nossa Senhora gloriosa. Então, esse é o primeiro ponto para nós. E nós, na nossa fé, acreditamos no sobrenatural. E dentro do sobrenatural, as aparições é um desses caminhos, porque ela acontece também dentro de um meio sobrenatural, né? Então essas aparições, elas se manifestam a nós de uma maneira também sobrenatural. E um ponto aqui interessante, que se nós formos observar, nós temos a primeira aparição mariana na história da humanidade, que é de Nossa Senhora do Pilar, que aconteceu, se não me engano, por volta do ano 40, depois do nascimento de Cristo. Mas isso a gente fala num outro momento. Mas só para nós contextualizarmos na história, a maioria das aparições marianas, ela acontece a partir do segundo milênio, e não no primeiro milênio da história. Então, ela acontece a partir do segundo milênio, e de forma mais eficaz, mais intensa, a partir do século XVI. Todas as aparições praticamente que nós conhecemos e que nós temos hoje como devoção, elas aconteceram a partir do século XVI. Então isso é um sinal também para a gente pensar, né? Por quê? Por que Nossa Senhora vem à Terra e tem tido mais aparições a partir do século XVI? E outro fato importante também ainda sobre as aparições, né? Quando Nossa Senhora ela aparece diante de situações difíceis do seu povo. A gente vai ver um pouquinho no episódio de hoje. Mas se nós formos voltar a todas as aparições anteriores, Nossa Senhora aparece diante de uma situação difícil do seu povo.
A aparição, ela está ligada a um contexto histórico, a um momento que aquele povo está vivendo, e ela, que é a mãe da misericórdia, ela faz essas aparições, ela reage a essas situações que estão acontecendo, e ela traz ali uma mensagem de consolo, de proteção, de direção e de esperança para esse povo. E as pessoas a qual ela escolhe para aparecer são preferencialmente pessoas pobres. E aqui nós não estamos falando de uma pobreza material, não é isso. Alguns até são, como Santa Bernadette foi uma das mais pobres que nós estudamos. Mas Nossa Senhora tem preferência por esses pobres. Que pobres são esses? São os pobres que necessitam da atenção de Deus. São pobres que desejam recorrer à graça de Deus, que são dependentes da graça de Deus. E Nossa Senhora, ela é enviada a estes para trazer alguma mensagem e direcionar diante daquele contexto que está sendo vivido. Então, essa é a introdução que eu queria fazer. Acho que a Tati tem alguma coisa aí para complementar dentro das aparições, né? Não, para complementar, Cris, só para deixar bem claro, né, que não é uma aparição de Nossa Senhora, mas uma aparição da imagem, de uma imagem de Nossa Senhora, mas não deixa de ser tão importante quanto todas essas que você comentou. Até porque dentro do contexto que nós vamos explicar, não deixa de ser uma aparição milagrosa, né? Então, dentro desse contexto de aparição milagrosa, que ela também aparece a um povo simples e humilde que já recorria a ela, eu entendo que está dentro desse contexto aqui, mas vamos falar um pouquinho do dogma. Sobre antes do dogma, que só um ponto assim, que é importante também falar, que a aparição desta de Nossa Senhora Aparecida, pelo menos às vezes a gente não sabe, né? É uma imagem, né? Na verdade, da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? E o Aparecida, na verdade, era. Tati, é um adjetivo? É isso? Quando aparece, qual o nome que dá pra isso? Fala aí, professora. Tem do verbo aparecer, é que na verdade deveria ser Nossa Senhora Encontrada. Isso. Porque assim, o nome da imagem mesmo é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que apareceu. Aí, popularmente, ficou Nossa Senhora Aparecida, né? É isso. Mas eu acho que é legal a gente destacar isso, porque existe também, quem tiver essa curiosidade, então assim, é muito bonito também vocês procurarem essa imagem, né, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, porque também eu acho que depois vai trazer um simbolismo, né, como a Cris comentou sobre o que são as imagens, né, do porquê que aqui, né, ela se transformou, né, nessa imagem que hoje nós conhecemos aqui popularmente, né, dentro lá do Santuário de Aparecida. Então, existe uma devoção, né, da Imaculada Conceição já muito antes, né, do Brasil ser Brasil, inclusive, né, lá por Portugal, né, e que isso também, a gente carrega isso, né, por isso que a gente fala tanto de padroeiros do Brasil, né, porque também carrega na nossa história, no nosso DNA, muito antes do Brasil ser Brasil, esta devoção. Né, eu acho que aqui durante o episódio a gente deve aprofundar um pouquinho mais isso, né, mas é legal ver que, eu gosto muito disso na história da igreja, né, não há rupturas, né, ela sempre há mesmo nos momentos de transformação, de evolução da igreja, ela não rompe, né? Ela continua uma certa tradição e vai aperfeiçoando essa tradição, né? Eu acho que isso por isso aí, pessoal, se de ideias revolucionárias dentro da igreja, você já fica meio desconfiado, tá? Porque a igreja não é muito isso não, tá? Só complementando, Dom João IV, né, que consagrou Portugal a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Né? Então, quando os portugueses vêm para cá, eles já têm essa devoção, né? E aí é só a gente pensar, né? Como índios, africanos e até os portugueses têm ligações maternais muito fortes, né? E aí Jesus nos dá Nossa Senhora Aparecida por nossa mãe. Então, realmente tem tudo a ver, tem essa ligação e não a ruptura. Rodrigo, muito bem falado. Eu queria até voltar um pouquinho nessa questão com os portugueses e ainda falar de um ponto, quando eu estava introduzindo a questão de Nossa Senhora que aparece em diferentes regiões, às vezes eu me perguntava por que ela escolheu aparecer a nós brasileiros desta forma.
ela escolheu aparecer para nós, porque nós temos a Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira do México, e apareceu lá e deu uma mensagem X. Nós temos também esse episódio, viu, meus queridos? Temos, então, Nossa Senhora que apareceu em Fátima e trouxe a mensagem Y, tal. Então, em cada lugar, ela escolheu aparecer em La Salette, que é uma mensagem fortíssima. Ela escolheu aparecer para aquele povo e trouxe uma mensagem. Para nós brasileiros, a nossa padroeira, ela escolheu aparecer desta forma e mesmo sem falar nada, ela nos trouxe uma mensagem. Então, é isso que para mim fica nesse episódio, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. E aí eu queria voltar um pouquinho, como vocês comentaram, nessa devoção que Portugal tinha. Se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver, como nós já falamos, né, nessa série dos padroeiros do Brasil, a gente fala muito de Portugal, não tem como, mas nós vamos ver que Portugal era, né, e ainda é um país extremamente católico. Portugal era muito católico, e eles tinham uma profunda devoção por Nossa Senhora da Conceição. E o que significa a palavra Conceição? Vem de concepção. Então, nós estamos falando da concepção de Nossa Senhora. Eles faziam uma festa para celebrar essa concepção de Nossa Senhora, que é exatamente o que nós rezamos, né? Ela foi concebida sem pecado e ela gerou Jesus e permaneceu sem pecado. Então, ela é sempre virgem. Ela foi virgem desde a sua concepção, desde antes do parto e pós o parto de Jesus. Ela é concebida sem pecado e permaneceu perpetuamente virgem sem pecado. Então, essa é a festa que os portugueses celebravam sempre, com muito fervor. E aí tem essa imagem bonita que o Rodrigo falou, né, que é a imagem da Conceição, da Imaculada Conceição. Quer falar, Rodrigo? Não, é só falar uma parte aqui da própria fundação de Portugal, né? Que aí a gente vai um pouquinho mais para trás ainda, né? E mesmo aqui a gente falando de Conceição, lá no século XII, né? Com o rei... Dom Afonso Henriques? Isso, exatamente. Na fundação de Portugal, quando ele teve uma primeira aparição de Cristo, né? Falando que ele ia ter a vitória lá na batalha, depois também ele cria uma devoção muito forte a Nossa Senhora da Assunção, né? Então, o que eu acho interessante nisso, vindo desde a origem de Portugal, é como eles já criam alguns dogmas, né? Que vieram a ser dogmas depois. Veio ser dogmas 400 anos depois, praticamente. Né? E mesmo a igreja proclamando esses dogmas depois, na fundação de Portugal, já existia essa crença, né? Primeiro com Nossa Senhora da Assunção, e depois, aí como a Cris comentou, de Nossa Senhora da Conceição, né? E eu creio que, e aí quando a igreja vai declarar isso como dogma já séculos para frente, é porque entre o povo já existia essa devoção fortíssima. Então Portugal já tinha consagrado, como a Tati colocou, pelo rei Dom João IV, né, Tati? Que ele consagrou, ele como rei, como sendo a realeza, o principal responsável ali por aquela nação, ele consagrou essa nação a Portugal. E ali já tinha, então, essa devoção fervorosa à Nossa Senhora da Conceição. Então, esta devoção à Nossa Senhora da Conceição, naquele momento, isso nós estamos falando muito antes da aparição de Nossa Senhora em nossas terras. Nosso país nem era conhecido, nem havia sido descoberto pelos portugueses. A devoção à Nossa Senhora ela já acontecia em todo o território de Portugal, nas casas dos portugueses, e essa imagem descrita aí pelo Rodrigo e pela Tati, que nós vamos falar um pouco mais dela, ela já era uma imagem de veneração nos lares, né? Olha que bonito isso. Até que a gente vai chegar no momento da aparição dessa imagem aqui no Brasil, né, quando o Brasil já até então tinha sido descoberto por Portugal, mas dessa parte da imagem de Nossa Senhora da Conceição era o que eu queria falar. Não sei se vocês têm outras coisas para complementar aqui. Tá, então, sobre a questão dela ter sido concebida sem pecados, né? Então, é que Maria não foi afetada por essa mancha do pecado original.
tá? Então ela foi preservada dessa mancha. Então só para a gente ter bastante clareza, até onde eu estava estudando, eu achei muito bacana a explicação. Que o pecado é uma condição na qual Deus não está, né? Então acho que é mais fácil da gente entender dessa forma. Então, o pecado é a ausência do bem que não está naquela pessoa, tá? Então, falta algo no ser humano. E até, eu vou pegar até o exemplo mesmo do vídeo que eu vi, que falava assim, que você pega uma criança, por exemplo, no estado puríssimo, puríssimo dela. Você coloca 2 crianças de 2 anos para brincar. Automaticamente, uma vai querer pegar o brinquedo da outra, vai existir os ciúmes, vai existir a possessividade, né? Quem ensinou aquilo àquela criança? Ninguém ensinou. É o estado natural daquela criança, né? É o estado que a gente vem, que todos nós viemos, que é um estado inadequado, certo? Até aí estão compreendendo? Então, isso é o pecado original, né? A gente nasce, estou fazendo aspas aqui, né? Com esse estado inadequado, com essa ausência de coisas boas. Então, dizer que Maria não tem pecado original é dizer que ela é toda cheia de graça, toda, completa, né? E aonde está o fundamento bíblico disso? Quem sabe? Dole 1, dole 2, dole 3? Quando No fato de que o céu se pronunciou dizendo que ela não tem pecado original. E aonde está nisso? Onde está isso na Bíblia? Em Lucas 1, né? Ave cheia de graça, toda cheia de graça, né? E é graça plena, que as pessoas da poderem falar assim, ó, toda cheia de graça, cheia talvez não seja plena, mas ela é plena, cheia de graça total, sem pecado nenhum, né? Então, a Virgem Maria foi a primeira salva por Jesus, olha que louco isso. Ela foi a primeira salva por Jesus, antes mesmo de Jesus morrer na cruz para nos salvar. Faz sentido isso? Não é muito louco pensar nisso? Jesus salvou ela primeiro, antes de morrer. Entende? Então, é muito louco. Então, não tem como a gente questionar isso, gente, né? É inquestionável. Plena, cheia de graça, toda cheia de graça, sem pecado original. A nossa mãe, a mãe do Salvador. Né? Então, aquela que nós devemos recorrer, pedir a intercessão, e sim, nossa mãe, padroeira do nosso Brasil, né? Que Jesus nos deu. Tá, acho que era isso. E só sobre isso, tem um grande defensor, né? Um dos maiores defensores na época, né? Na época quando essa discussão existia dentro da igreja, né, sobre Imaculada Conceição, ele se chama Duns Scotus. Ele era um teólogo importante nessa época da igreja, lá no século XIII, né, em 1260, mais ou menos, né? E aí ele resumiu muito a sua teoria, né, na época, sobre Imaculada Conceição, com a seguinte frase: Deus podia, convinha, logo o fez. Né, para justamente isso, né, Tati? O poder de Deus. Ele podia fazer dessa forma Maria, era conveniente para aquele momento Maria nascer sem pecado original, então logo Deus o fez assim. Né? Então foi uma forma dele resumir, né, em 3 palavras, frases curtas, né, essa ideia da Imaculada Conceição. Sim, no mistério da concepção, quem quis nascer foi Deus. Né? E ele escolhe a sua própria mãe para se fazer criatura. Então, ela é salva pelo seu filho antes mesmo que ele nos salve. Ela é a melhor, gente, a melhor, por ser alguém feita por Deus. Então, nunca haverá na vida maternidade, né, semelhante à de Maria, não haverá, né? Porque ela foi escolhida por ele. Se a gente pensar na nossa mãe, a gente pensa que a nossa mãe é a melhor mãe do mundo, certo? Certo. E a gente pôde escolher? Não. É bem isso, Tati. Aí até continua a frase, né? Se Deus podia preservar Maria do pecado, e isso era adequado para a dignidade da mãe de Cristo, então ele o fez. Eita. Eu vi uma frase que eu nunca tinha pensado nisso, estudando para esse podcast, e me marcou. Eu lembrei dela agora com a partilha de vocês, que fala que Maria é a única que viveu nos 3 tempos da igreja. Então ela viveu no Antigo Testamento, porque ela nasceu antes de Jesus. Então ainda não existia o Novo Testamento. Ela viveu no Novo Testamento com Jesus, e ela vive hoje, se faz presente hoje. E muitas vezes ela foi vista fisicamente nesse tempo terceiro, que é o tempo da igreja. Então ela está presente ativamente nesses 3 tempos: Antigo Testamento, Novo Testamento e agora no tempo da igreja.
através das aparições de formas sobrenaturais. Bom, seguimos. E aí eu lembrei também agora, né, a tradução, eu lembrei do latim, né? Porque na oração Ave Maria no latim fala gratia plena. E é diferente você, como a Tati bem explicou, você entender o sentido da plenitude da graça e do ser só cheia da graça. Parece que o cheio ainda falta alguma coisinha, né? Falta alguma coisa, Mas a plena, gratia plena, então completa. essa questão do idioma, né, da origem também faz diferença para a gente entender isso aqui. E toda essa beleza que nós estamos discutindo aqui, partilhando sobre Nossa Senhora, ainda não existia o dogma mariano. O dogma mariano da Imaculada Conceição, que diz respeito à concepção da Virgem Maria, ele só veio acontecer mais de 100 anos depois da aparição de Nossa Senhora nas águas do rio aqui no Brasil. Então, só para a gente pensar que assim, o amor e a devoção já estava espalhado no povo em várias partes do mundo ali, de forma especial no Reino de Portugal, e nós que já éramos filhos de Portugal, né? Ainda éramos filhos diretamente de Portugal nesse período. Gente, eu juro que eu vou encerrar essa parte, mas eu queria falar só mais uma coisa que eu achei tão interessante no estudo, que fala assim, por que ele queria que a salvação entrasse no mundo da mesma... Jesus, né, Deus, queria que a salvação entrasse no mundo da mesma forma que a perdição entrou no mundo, né? E aí ele fez uma comparação que foi muito engraçada, legal, interessante. Então, vai pensando, ó, uma mulher imaculada, virgem, noiva de um homem, e foi visitada por um anjo. Quem foi? Quem foi, os participantes? Deixa eu falar. Nós Qual somos anjo você acertou? Rodrigo, responde aí. Uma mulher Eu não ouvi. imaculada, virgem, noiva de um homem, foi visitada por um anjo. Quem? Quem é a mulher? Quem é o anjo? Qual que Quem é a outra? mulher? É Maria? Mas você fez a pergunta antes, quem era o anjo? Eva, uma mulher imaculada, virgem, noiva de Adão, foi visitada por um anjo, Lúcifer. E aí, muitos séculos depois, né? Uma mulher imaculada, virgem, noiva de um homem, foi visitada por um anjo, Gabriel. Maria. Foi visitada pelo anjo Gabriel, Maria. Então, era para ser da mesma forma. Da mesma forma que a perdição entrou no mundo, a salvação ia entrar, né? Através da Virgem Maria, através de uma mulher, através de Nossa Senhora. Então, gente, é inquestionável, né? Eu não sei como as pessoas podem questionar, Rodrigo, dogma. Porque dogma é uma verdade inquestionável. O próprio nome já diz, né? Entendeu? E o legal desse dogma, eu não sei, Cris e Tati, se a gente vai aprofundar um pouco no porquê do dogma e tudo mais, porque eu acho que o foco aqui também é a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Mas o Papa que decretou, promulgou, sei lá qual o verbo que a gente conjuga aqui, Tati, depois você vê o melhor verbo. Ele é o Papa Pio IX, né? E existe uma imagem dele muito bonita. Estamos te ouvindo. Pode seguir. Existe uma imagem dele muito bonita em uma das basílicas papais, né? Que é a Santa Maria Maggiore, dele ajoelhado, né? Ele segurando o terço de frente para onde tem ali uma manjedoura, onde tem um altar que tem partes da manjedoura de Cristo, né? E este Papa, o Pio IX, ele é o segundo Papa com maior tempo de papado. Só perde para São Pedro. Então, acho que também a gente vê o tamanho da graça, né? Que esse Papa deve ter recebido ao decretar esse dogma, né? Porque é o Papa mais longevo, com exceção a São Pedro, né? E o quanto de intercessão de Maria e quanto ele não deve ter pedido essa intercessão durante o seu papado, né? E um fato interessante também sobre a questão do dogma, tudo isso está relacionado à Imaculada Conceição, que está relacionado com a aparição aqui no Brasil, tá, gente? Então não perca a nossa linha de raciocínio. Esse Papa Pio IX, quando ele decretou o dogma da Imaculada Conceição, foi no dia 8 de dezembro de 1854.
que é a data a qual a igreja celebra essa festa. Porque antes dele decretar o dogma, Portugal já celebrava a festa da Imaculada Conceição nessa data, 8 de dezembro, porque Dom João IV consagrou Portugal, na ocasião, nesta data, a Imaculada Conceição, e aí desde então essa festa sempre foi celebrada, e até os dias de hoje, para nós é uma solenidade, a data 8 de dezembro, que é quando o Papa então decretou. E aí, só uma curiosidade, vale a pena vocês irem no nosso episódio, esse dogma foi decretado então dia 8/12 de 1854, e a aparição de Nossa Senhora Bernadette, 4 anos depois do dogma, Nossa Senhora aparece a Bernadette e Bernadette pergunta: quem é a senhora? E ela fala: eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette era extremamente pobre, sem conhecimento. Bernadette não tinha ideia do que significava o termo Imaculada Conceição. Era um documento recente decretado pelo Papa, mas olha como Nossa Senhora ela gosta, né? Não sei nem se o termo é gosta, mas assim, como ela se reconhece neste título, Imaculada Conceição. E aí eu insisto em dizer que é neste título que ela se apresenta ao nosso país. Não só sendo aclamada em Portugal e venerada em Portugal neste título, para nós já ok, já seria motivo de veneração porque nós somos filhos de Portugal, mas ela escolhe aparecer em nossas terras com este título da Imaculada Conceição. Então isso para mim é muito forte. Vamos voltar aí 100 anos antes para a pesca, 100 anos antes de proclamar o dogma. Já tem um fato importante, porque a Tati disse que ela não é boa com datas, eu já gosto das datas. Não sou tão boa Não, mas quanto... eu sei que foi em 1717. Isso te lembra alguma coisa, Tati? Não, amiga, eu não vou conseguir fazer relação com outra coisa. Foi exatamente 200 anos antes da aparição em Fátima. De Nossa Senhora de Fátima. 1917 em Fátima, 1717 no Brasil. Talvez para você, talvez você vai ouvir isso e vai falar, isso aí não me diz nada, mas para mim já tem uma relação com Fátima, entendeu? Então, é isso, sigamos na pesca milagrosa. Tá, e aí, então, muito se ouve dizer, né, vocês já devem ter ouvido, se não ouviram, como é que foi a história da pesca que aí se deu a aparição da imagem, né? Então, vinha um conde para cá, para assumir as capitanias aí de São Paulo, e aí convocaram todos os pescadores para preparar os pescados, né? O conde era católico, e como determina a igreja, né, nós católicos não comemos carne vermelha na sexta-feira, porque nos remete à paixão de Jesus Cristo. Então, uns diziam que esses pescadores eram escravos, outros dizem que é filhos de escravos, não se sabe ao certo, vocês chegaram a alguma conclusão, participantes? Não temos ao certo. Eu já vi, eu só queria fazer um complemento aqui, eu já ouvi várias versões em relação a isso, de diferentes narrativas, eu preferi não ficar com aquela narrativa de que eles eram escravos e que eles foram obrigados a pescar porque o conde era rico, burguês, porque a gente continua dividindo a história em as classes trabalhadoras e aquela burguesia que explorou os escravos para pescar. Então, eu acredito que essa não é a narrativa, considerando aqui que nós estamos contando toda uma história de um país extremamente católico, como Portugal, e que deixou essa herança tão preciosa para nós, né? Então, essa narrativa ela existe de diferentes formas. Sim. E vamos pensar, então, que eram pessoas humildes. Como a Cris disse, né, que ela parece... Nossa Senhora escolhe os pobres, Isso, pessoas pobres, né? Então, esses homens humildes aí foram trazer esses peixes, né, para essa comitiva que estava chegando, e eram 3 pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Então, eles entram na barca e vão pescar. Estavam ali também, né, preocupados, ansiosos, né, querendo trazer ali peixes bons, né, para ofertar. Assim a gente também quando a gente vai ofertar um almoço, um jantar na nossa casa, né, para quem a gente gosta, a gente fica ali ansioso. Então, eles passam a noite toda jogando a rede e nada. Jogam a rede e nada. Num determinado momento, jogam a rede novamente, ali já exaustos, cansados, mas sem desistir. E o que vem na rede? Vem o corpo
corpo da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí continuam a jogar a rede, o que vem depois? A cabeça, que se encaixa perfeitamente no corpo ali da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E essa pesca não tem como nos remeter, né, à grande pesca de quem, gente? Nada mais, nada menos que de Pedro, né? Não tem como a gente ouvir essa história, ler, estudar sobre, né? E não nos remeter à grande pesca, né? Mas quando eles puxam, né? Eles jogam a rede pela terceira vez, e aí o que vem? Peixes, 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 peixes em abundância, que é o barco quase afunda, assim como também aconteceu com Pedro, né? Então a gente entende que ali já acontece o primeiro milagre, né, de Nossa Senhora, né, porque eles não estavam mais ali, eles não imploraram pedindo que acontecesse um milagre. O milagre acontece, Nossa Senhora vem, e o milagre se dá, né, e eu até, quando estava estudando, remeti um pouco ali o milagre das bodas de Caná, de Nossa Senhora. É um milagre que eu gosto muito de Nossa Senhora, e ela só fala para Jesus assim, ela fala, ó, se vira, acabou o vinho, faz alguma coisa. E ela sai de cena, deixa Jesus agir. E nesse milagre de Nossa Senhora Aparecida, ela age, ela se faz, ela chega, ela se faz presente. E aí o barco quase afunda do tanto de peixe. E, gente, eu tenho muitas histórias com Nossa Senhora Aparecida. Acho que a gente estava tão nervosa para gravar esse episódio. Porque o meu pai é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E quando a gente chegar na parte do santuário, eu vou contar aqui uma história recentemente que aconteceu conosco. Então, lendo e estudando para esse episódio, quando eu cheguei nessa parte da pesca, eu acho que eu nunca havia parado para pensar e refletir, de fato, no que foi este milagre, né? Alguém tinha uma imagem de barro, né, ou estava navegando ali, e estando na região, jogou a imagem no rio. E como que se explica o fato de cada hora vir uma parte? Essa para mim é milagre puro. Não tem explicação. Qual a probabilidade, né, de você jogar uma rede num rio, que é de águas correntes, águas ali, que tem um movimento, não são águas paradas, um rio grande, e aí você joga a primeira vez a rede, você pesca um corpo, depois de um tempinho você joga de novo a rede e você pesca a cabeça. Qual a probabilidade disso acontecer, gente? 0. É um milagre. E eu fiquei pensando, eu nunca parei para pensar de fato na grandiosidade desse milagre. E um dos pescadores não queria... né, Tati? Sim, total. Mas continua, desculpa, é que eu pensei muito também na relação do evangelho. Eu viajei muito nesse estudo. E aí, um dos pescadores não queria ficar com a imagem, e aí eu também pensei nisso, eu falei, cara, alguém desprezou. E aí eu voltei lá também, quando muitos fecharam a porta para José e Maria, quando Jesus estava para nascer, né? Alguém desprezou aqui também. Mas alguém quis. Alguém aceitou, pegou a imagem e colou, né? E aí a gente vai passar agora, né, para onde essa imagem ficou e aí dos milagres que foram acontecendo. Só um ponto ainda sobre a aparição e algumas explicações ou possíveis explicações desta época, né? Primeiro que a gente comentou que esta imagem de Nossa Senhora Aparecida é de Imaculada Conceição, né? Então existia uma grande devoção a esta imagem no Brasil, originou-se em Portugal, consequentemente no Brasil, né? Tinha essa imagem. Segundo ponto, o material desta imagem, ela é um material, né, que na época lá que somente em São Paulo tinha esse tipo de material também, né? E há uma possibilidade desta imagem ter sido esculpida por um frei chamado Agostinho, né, Agostinho de Jesus. E o que era muito comum na época, e se a gente for pensar, até muitas nossas avós ainda fazem algo parecido. Quando uma imagem se danificava, né, as pessoas costumavam jogar as imagens nos rios ou enterrá-las, né?
por uma questão de devoção mesmo, né? Alguns acreditam que é má sorte e tudo mais, né? Mas nada disso... E até, Rodrigo, só um detalhe, até para de repente a gente não jogar uma imagem no lixo, porque é um objeto consagrado, é uma imagem sacra, e ela ser profanada também, né? Então esse costume era de jogar nos rios mesmo e enterrar. Mas desculpa, continua. Não, tranquilo. Mas assim, nada disso tira a parte sobrenatural da coisa disso que vocês estão falando, né? De um rio agitado, né? Corrente. Você vai lá, não pesca nada, pesca uma parte. Depois você vai e pesca a outra parte. E depois de pescar as duas partes, você vai lá e pesca os peixes, né? Então, é o sobrenatural agindo sobre uma realidade natural, né, da coisa. E aí eu acho que entra a partir de agora que você deve falar, né, Tati, a parte do Felipe Pedroso, que é quem fica com a imagem, né? Porque a devoção de Nossa Senhora Aparecida não é que já inicia a partir de agora, né? 1717 apareceu, todo mundo já passa a acreditar. Não, ficou guardada a imagem, né? E guardada no sentido do Felipe, né? Esse Felipe ele levou para sua casa, e em sua casa, eu acho que isso é bacana, porque aí tinha o papel também. A gente sempre começa o podcast falando da família, né? Então, aqui o papel de uma família, né? Que começou a devoção em uma casa, em uma família. E depois essa devoção foi expandindo, né? Essa, para mim, é uma das, eu não vou dizer a grande mensagem, né? Mas assim, para mim, uma das grandes mensagens de Nossa Senhora ter escolhido aparecer à nossa pátria desta forma e se manifestar desta forma, diz muito sobre como esta família a recebeu. Porque aí a gente volta de novo no Evangelho, né? Porque João recebeu Maria, a levou para casa e ali ele ficou com ela. Então eu fiquei pensando muito nisso. E não é uma devoção que nos fala exteriormente, não é uma devoção que nos leva para fora, assim, né? Para o exterior, mas ela é uma devoção do interior, de dentro de nós, porque é uma devoção silenciosa, ela não traz nenhuma mensagem para nós de exortação, de direção, mas ela fala dentro de nós, e ela fica ali naquela casa, se eu não me engano, durante décadas. Então, ela é venerada, e aquela família deste abençoado Felipe ficou ali durante décadas, rezando o terço e fazendo a devoção àquela imagem. Isso para mim é muito forte. Para mim é o chamado do nosso país, né? É voltar para nossas casas, é levar Nossa Senhora para nossa casa, como fez desde o Evangelho São João, e agora esse abençoado Felipe Pedroso, que ali dentro da casa dele ele ficou décadas com a oração em família e a meditação do Santo Terço. E uma casa simples, humilde, né, Cris? Fala-se que a casa era de pau a pique, e todos ali muito devotos rezando o terço. E a gente podia fazer um episódio só para falar sobre a oração da Ave Maria. Né, que não dá para falarem que, gente, é totalmente bíblica a oração da Ave Maria. Mas enfim, isso é papo para outro podcast. E aí, tá, só para complementar o que a Cris falou, a imagem apareceu em 1717 e a primeira capela só foi construída em 1732, então 15 anos depois. Nesses 15 anos, a devoção ela foi praticada e multiplicada através da família do Felipe em sua casa, né? Isso é muito forte. Se a galera ficar só com essa parte aqui do podcast, já tá bom. Mas brincadeira. E um detalhe, a construção da capela, da primeira capela, foi o filho do Felipe, não foi isso? Não sei se vocês viram essa parte. Não vi. Eu vi que foi o filho dele. Precisa nem tirar isso não, editor. A gente vai confirmando aqui, mas eu vi que foi o filho, e aí isso me chamou a atenção também, porque no decorrer dos podcasts não tem como, a gente sempre fala da família, a gente cita exemplo das nossas, né, das nossas buscas, inclusive. Então, se o filho continuou esse chamado do pai, é que alguma coisa o pai conseguiu passar para ele. Alguma coisa ali de valor o pai conseguiu deixar para que esse filho depois, sentindo esse chamado, pudesse
prosseguir nesta devoção ao ponto de construir uma capela, e hoje nós temos esse santuário. É isso mesmo, o filho dele se chamava Benedito Pedroso. E ele que fez a construção da primeira capela. Forte. Muito forte. E uma imagem, né, gente, que se identifica com o povo brasileiro, né? Falando um pouco da imagem agora, uma imagem enegrecida, né? Uma versão, digamos assim, rara da Imaculada Conceição. Que como é que está a Imaculada Conceição? É uma imagem branca com as mãos sobre o peito. Já a imagem de Aparecida, né, ela está em oração. Se a gente tivesse ao vivo, a gente ia colocando a imagem aqui, gente, para vocês verem. Mas pesquisem aí. Né? Então, ela está em oração, sorrindo, como eu já disse, é uma imagem enegrecida, se associando aos negros, que era uma parcela da população brasileira naquela época, né? E ainda havia escravidão, não precisamos entrar nesses méritos, mas ainda havia, né? Então, se a gente observar bem, ela também está ligeiramente, é estranho falar ligeiramente grávida, mas da forma da posição, né? Vocês observarem bem, que remete ao quê? A nós? Ao Apocalipse 12, né? Que é a lua embaixo de seus pés e na cabeça uma coroa, né? A coroa e o manto foram acrescentados posteriormente, né, gente? Confirma isso nos estudos de vocês? Sim, depois falaremos exclusivo sobre isso. Né? E os cabelos expostos, que também é próprio da Imaculada Conceição. Então, uma imagem, eu diria assim, uma versão peculiar em relação, né, com a miscigenação do nosso país, né? Que nós somos um país miscigenado. Então, eu creio, Cris, Rodrigo, piamente, assim, que essa imagem, Nossa Senhora Aparecida, veio para nós porque nós precisávamos e precisamos dela. E em todos os contextos, em tudo que a gente falar aqui, a gente vai vendo, a gente vai fazendo ligação de como o nosso país precisa de Nossa Senhora Aparecida. Vamos às devoções? Vamos falar, já podemos falar do manto? Podemos. Então, pegando aqui a sequência, né, que a Tati estava apresentando a imagem, nós temos o manto, que hoje nós vimos como bordado, né, belo e muito bem feito. Este manto, na ocasião, ele foi todo bordado, costurado e feito pela princesa Isabel. Então, ela que detalhou este manto e encheu ele dessas pedras preciosas para dar o devido valor e dignidade, né, também à imagem. E aí a coroa diz respeito a um momento muito particular, muito único, onde, se eu estiver errada aí me corrija, hein, Rodrigo, Tati, onde Princesa Isabel não pôde assumir o trono como rainha, porque aqui entrou, né, a proclamação da República, e aí ela escreveu um bilhete e fez uma réplica, ela fez uma réplica da coroa que seria dela. Ela fez uma réplica para Nossa Senhora, no tamanho, na medida de Nossa Senhora, e ela escreveu um bilhete e entregou, né, essa coroa a Nossa Senhora junto com esse bilhete, que eu achei extremamente profundo. Assim, ela diz assim: eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa, que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Pode aplaudir, gente. Na verdade, me arrepio, gente. E eu acho que essa é uma das mulheres que é tão pouco falada no Brasil. Quem puder estudar um pouco sobre a vida dessa mulher, a gente às vezes só fica sabendo de algumas partes. É a Lei Áurea, lógico que a Lei Áurea é importantíssima, mas por que existe a Lei Áurea? Por que ela é importante nesse momento? E eu acho que a Princesa Isabel é uma das mulheres que a gente deve muito estudar no Brasil para estar tendo referência. A gente fala tanto do empoderamento feminino, né? Vamos dar o devido poder a ela, assim, né? Trazendo essa lembrança dela. Eu achei, assim, essa declaração dela de inteira submissão. Ela no papel que era dela, no lugar que era dela, da maior autoridade do nosso Brasil naquele momento, correto? Ela era a maior autoridade naquele momento.
e ela se submete e dizendo que ela era pobre, a autoridade da terra. Então ela estaria confiando a nossa nação a uma autoridade maior que a autoridade do céu. E ela fala: se eu não me sentar nesse trono, eu dou ele à senhora e que a senhora governe perpetuamente. Ou seja, Nossa Senhora é sobre todos os tempos a rainha do nosso país. E aí tem uma relação importante que a gente vai entender, talvez alguns movimentos aí de um passado recente. Por que é importante a maior autoridade de uma nação fazer essa consagração a Nossa Senhora, né? Porque nós temos o rei de Portugal, isso voltando na história muito tempo atrás, sendo ele a autoridade maior de Portugal, consagrou Portugal à Imaculada Conceição, antes mesmo do Brasil nascer. Depois nós temos a princesa Isabel, a maior autoridade da nossa nação naquele momento, entregando a coroa, o governo do nosso país inteiramente a Nossa Senhora para que ela governe de uma forma perpétua. Então, quando isso é feito pela maior autoridade de uma nação, tem um peso muito grande. Um peso infinitamente maior do que o meu e o seu. Claro que é importante rezarmos pelo nosso país, mas o que uma autoridade de uma nação representa. E só terminando esse spoilerzinho da Princesa Isabel, para quem for estudar mais sobre essa história, a família real pagou um preço alto, inclusive pela abolição, né? Pela Lei Áurea, né? Que foi assinada pela Princesa Isabel. Esse é um dos motivos. Elite, né, Rodrigo? Esse é um dos grandes motivos, inclusive, de ter que a gente celebra, né, a proclamação da República no Brasil, né? Mas esse é um dos grandes motivos, um dos primeiros golpes de Estado que acontece no Brasil, que é a proclamação da República, né? E eu sei que a gente não está muito acostumado a usar essa expressão para a proclamação da República, tá, pessoal? Mas vale a pena aprofundar um pouco o estudo desse momento no Brasil. E um dos motivos é esse, né? Que é a abolição dos escravos, e a própria Princesa Isabel, ela tem essa consciência do que isso poderia trazer de consequência para ela e para sua família, né? Mas ainda assim, ela não abre mão do que é certo, independente da consequência que isso possa trazer, né? E ela era uma católica fervorosíssima, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre ela, né? Que mesmo pagando o preço alto que pagou, não abriu mão de fazer o que é certo, né? Eu acho que esse é o nosso chamado como católico também, né? E quando a gente volta na história, né, dessa aparição, dessa devoção, que bonito a gente poder dizer também sobre a Princesa Isabel, né? Porque se nós hoje vamos até o santuário, que falaremos em breve, se nós hoje olhamos a beleza dessa imagem, ali tem o dedo da Princesa Isabel. E que bom saber que nosso país tem aquela que governa perpetuamente. Isso já dá um sinal de esperança nessa terra, né, minha gente? Então, para a gente seguir aqui, vamos falar um pouquinho de devoção, e nos meus estudos eu achei muito interessante o que fala sobre devoção, né? Que muitos irmãos queridos nos criticam, mas o que são as devoções? Eu nunca tinha ouvido esse termo. As devoções são o que nos apontam para Jesus, né? São as devoções que nos ajudam a permanecer. Então, as devoções, elas são um meio para chegarmos no que é essencial. Então, por exemplo, eu tenho devoções à novena, né? Então, para mim, as novenas, né, são a novena, ou as novenas que eu faço, elas são um meio para que eu chegue até Jesus, que é o essencial. Conseguiram compreender? Ficou claro? Claríssimo, amiga. Quando você fala de novena, tá super claro. Consigo ver isso claramente em você. Isso. Aí eu até vi um vídeo de um rapaz que eu gosto muito, que ele é especialista em anjos. E ele estava fazendo uma explicação sobre uma época no Japão. Eu já falei que não me perguntem de data, que eu não sou boa com datas, mas falando que uma época no Japão que não tinham padres, estava assim, gente, escasso.
e os pais que batizavam os próprios filhos, né? E isso ia passando de geração em geração, ou seja, foram muitos anos, tá? E esses pais que batizavam os seus filhos e mantinham ali a devoção rezando o terço, então, ó, que a gente pode, tá? Se vocês puderem, estudem mais o catecismo da igreja, que pode fazer isso, tá? Não é proibido, não precisa de um sacerdote, né, para batizar. Não vou entrar nesse mérito, porque daria uma aula. Mas os pais batizavam os filhos e rezavam o terço. Por mais de 200 anos, eles preservaram a fé católica. Então, a reza do terço e essa condição de poder batizar os filhos é que preservou a fé católica naquele país, naquela época. Essas devoções nos ajudam a permanecer. Então, até que fosse construída a basílica, até a princesa Isabel fazer o que ela fez, o que manteve? A devoção, a reza do terço. Então, vejam, essas devoções são importantíssimas e que nós possamos, depois de ouvir esse episódio e ao longo das nossas vidas, ensinar os nossos a serem devotos daquilo que são meios para que nós cheguemos até o essencial, tá bom? Então, a aparição de Nossa Senhora Aparecida nos traz vários milagres. Os que nos remete a quê? Lucas, capítulo 5, João, capítulo 21. Por que eu estou falando bastante de leitura hoje, gente, da Bíblia? Porque depois da Quaresma de São Miguel, que a gente aprende com o Frei Gilson a falar muito da palavra, e o que é muito importante para a gente solidificar o que a gente está falando também. Porque vai que tem outros irmãos nossos escutando e que podem questionar, né? A gente sabe muito bem. Então a gente traz também aqui a palavra para solidificar, para dar credibilidade naquilo e para dizer também que não é uma invenção da Igreja Católica. Tá? Então, é importantíssimo que tenhamos essas devoções e o quanto essa devoção de Nossa Senhora Aparecida é importante para nós brasileiros. O primeiro milagre depois do milagre da imagem e dos peixes, tá? Então, é o milagre das velas. Esse primeiro milagre da vela, as pessoas estavam orando com as velas acesas, e era muito comum, na época, orar com velas. Hoje a gente não tem tanto esse hábito, mas é o correto, né? Quem tem aí o seu cantinho de oração, quem tem aí o seu oratório em casa. E aí as velas apagaram, veio um vento muito forte e as velas apagaram. E depois as velas se acenderam sozinhas. Vou relacionar isso com a devoção. Isso sem ninguém pedir graça alguma. Então vamos lá, as pessoas estavam rezando com as velas acesas, elas apagaram. E do nada, que não é do nada, as velas acenderam sozinha. Mas ninguém pediu para que as velas acendessem. Vocês compreendem? Sim. Mas o que as pessoas estavam fazendo ali? Praticando a devoção da reza do terço. Vocês entendem? Ficou claro, gente? Ficou confuso? Ficou claro. Tá. Porque aí Então, também, para mim, entra nesse silêncio de Nossa Senhora, nessa aparição aqui no nosso país, né? Mas é um silêncio que ela continua fazendo, trabalhando, né? Ela apareceu em silêncio e segue trabalhando em silêncio. Para mim ficou assim, marcou dessa forma. E também por isso que tem a Capela das Velas lá. Então, quando ela aparece, Cris, ela supre lacunas, né? Então, nesse tempo, o Rodrigo pode dizer que é mais historiador aí. Já haviam perseguições religiosas aqui no Brasil, Rodrigo? Óbvio que já havia, né? Então, ela vem preencher essas lacunas, né? E o que mantém, gente, o que mantém a fé? Na maioria, a reza do terço. Quem aqui já não viu bisavó, tataravó rezando o terço? Minha bisavó morreu com 103 anos. E a imagem que eu tenho da minha bisavó era ela ali, sentadinha, rezando o tercinho dela. Né? Então, é importante nós continuarmos com essas devoções e ensinarmos os nossos essas devoções. Porque quando o negócio apertar mesmo, o que vai sobrar? Quando a gente não estiver padre? O que nos restou, gente, na pandemia? Não vamos longe. Não foram as devoções? Sim. O Rodrigo tá pensativo. Ele tá pensando. Eu tô ouvindo e pensando mesmo quando você tá falando aí. Não, porque será que não tá, será que tá sem sentido o que eu tô falando? Não, é que eu acho que você falou da pandemia, eu acho que é um momento muito triste pra gente, sabe assim, acho que foi um momento, sim. Mas o que uniu o povo? O que uniu o povo? Eu concordo, tá? As orações.
Então é isso, né? Que propaguemos mesmo as nossas devoções, não tenhamos vergonha, não tenhamos medo, ensinemos os nossos, porque eu penso que quando o negócio aperta, o povo unido, e para mim fica muito forte, muito claro aqui, a reza do terço, a reza do Santo Rosário e o poder que essa oração, que essa devoção tem. E até indo nessa linha das devoções, né, Tati? Eu confesso que eu tenho uma baita dificuldade de entender a dificuldade das pessoas com imagens, né? Assim, porque, cara, a imagem, vocês adoram a imagem. Óbvio que não, sabe? É de uma, me desculpa a expressão, mas é de uma ignorância tão grande acreditar que católico adora imagem, porque, pô, para quem conhece minimamente a igreja, sabe que não é isso. Aí às vezes se apegam a uma senhorinha, um senhorzinho que vai lá, dá um beijo na imagem, mas está se apegando tanto num gesto ali e não está admirando a fé dessa pessoa. E não é a fé na imagem, é a fé no que aquilo representa, sabe? Que é a fé. Quando eu vejo velhinhos assim rezando na igreja, eu falo, nossa, que devoção, sabe? Eu vejo o contrário, eu admiro, e não porque ela tá pedindo pela imagem, ela tá rezando pela imagem, óbvio que não, né? E é um símbolo, é algo simbólico, né? É algo que é visível, que nos leva ao invisível, sabe? Eu acho que, e aí eu tenho tanta dificuldade porque você não encontra em lugar nenhum uma fundamentação para esse tipo de questionamento. E por que eu estou falando isso, tá? Porque a gente vai ver que o atentado que ocorreu contra a imagem é por causa dessa ignorância, sabe? É porque a pessoa lá acreditava que o católico adorava a imagem e foi destruir, porque na fé dela, que é uma fé em algo que surgiu depois do século XVI, por um ignorante também, que foi Lutero, e aí essa pessoa acredita nisso e não pensa simplesmente numa lógica de que se ela acredita no que a Bíblia diz, quem que protegeu a Bíblia, criatura, por 16 séculos? 15 séculos, né? 16 mesmo. Pô, se você acredita na Bíblia, então você acredita na Igreja Católica, porque foi ela que protegeu a Bíblia por 16 séculos. Sabe assim, chega a ser até incoerente. Aí fala, não, mas na Bíblia eu acredito, na imagem não, meu filho, você decide que você acredita na Igreja Católica, então, porque se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar no resto da devoção também, porque a Bíblia é a Igreja Católica que protegeu, foi, né? A Igreja Católica protegeu por tanto tempo. Então, assim, eu confesso que essa é uma das dificuldades que eu tenho muito grande. Maria, né, sem dúvida, né, não entender o papel de Maria, né, no papel da salvação. E essa questão da imagem, porque, poxa, se você olha a foto da sua bisa aí, Tati, que você comentou, e eu olho uma foto da minha avó que morreu, pô, aquela foto aí, minha avó, é óbvio que não é, né? Mas me lembra, né? Me lembra até coisas que ao olhar uma foto me lembra. Eu lembro do frango que minha avó fazia, sabe? Tipo, é isso, a imagem no final é isso, lembra uma pessoa, e no caso aqui, a aparição de Maria, né? É um sinal, sabe, para nos levar a algo mais profundo, né? E não acreditar simplesmente naquilo como algo santificador, né? Então, essa pequena análise diante do que você falou aí, Tati, que eu acho importante, porque é o que leva lá em 1970 alguma coisa, um desses ignorantes lá e destruir a imagem. Rapidinho, interno agora, porque eu realmente não vou lembrar para citar, mas no podcast que eu ouvi, tinha um estudioso lá e um padre, e eles explicavam muito bem essa questão assim, de pedir a intercessão dos mortos, né? Então, ele falava sobre essa questão assim, se a gente acredita que quando a gente morre, então, por exemplo, morreu, vai para o céu, certo? Aí ele fala assim, ó, a gente é tão burro, quem não acredita, que deixa de acreditar, que tipo assim, não acabou. Se a pessoa foi para o céu, tipo assim, ó, não acabou. Então, o burrice, se você hoje pede assim pro seu padre rezar por você, a intercessão do seu padre, do seu pastor, ou do seu amigo, do seu intercessor, por que você não vai pedir a intercessão de quem está lá no céu? Se você acredita, tipo, que não houve essa ruptura. Não houve a ruptura. A pessoa morreu, mas ela está lá no céu. Entendeu? É muito interessante. A explicação que ele fez assim foi incrível. Eu acabei não anotando, olha que bobaio, porque achei que não ia fazer sentido agora. Mas a gente fez isso, Tati, a gente fez esse comentário em um dos episódios do nosso podcast sobre oração, né? Foi de Santa Afonso Maria de Ligório. Foi no livro Oração.
Não, mas foi sinal que esse não foi pro ar ainda, Cris. Esse a gente perdeu. Não, mas nesse foi episódio no- você está falando da oração do livro de Santo Afonso Maria de não. Ligório. Não, mas não é isso não. A gente fez um no Intercessão dos Santos. A gente Tá. fez esse comentário nesse podcast, o porquê que a gente reza para os santos, tá? Então, não sei se essa conversa vai pro ar ou não, mas no nosso episódio eu acho que até o Marcos fala disso. Tá? Eita, olha o que a nossa mãe é capaz de nos conduzir a temas tão diferentes. Então, Tati, você estava falando da questão dos milagres, né? E aí você falou do primeiro milagre das velas, tal. E o que me chamou a atenção nesta aparição, especificamente que nós estamos tratando hoje, é a quantidade incontáveis de milagres a partir desta devoção, a partir desta imagem também, né? Então, assim, para quem já foi no santuário, conhece a Sala dos Milagres, que é uma coisa assim, não tenho nem palavras para descrever a quantidade de milagres que tem lá, dos mais famosos aos mais anônimos, mas para além disso, a quantidade de pessoas que relatam milagres pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, é uma coisa assim absurda, né? Eu acho uma quantidade muito exagerada, graças a Deus. Mas eu vejo assim uma devoção com muitos milagres, muito frutuosa essa devoção. Bom, eu sou suspeita. Eu tive um recente, bem recente mesmo, foi no ano passado. E já que a Cris começou a falar dos milagres, e vou falar aqui para vocês que o meu pai é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, e meu pai vai pelo menos 2 vezes ao ano no santuário, ele e minha mãe juntamente com a minha avó, então eu cresci indo ao santuário. Confesso que na infância, né, na pré-adolescência, ele não conseguia ver a grandeza, enxergar a grandeza, mas depois de uma fé um pouco mais madura, né, consigo entrar naquele lugar, me emocionar, sentir. Então, no ano passado, eu estava estudando para um concurso, e eu não sabia, meu pai havia feito uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que se eu passasse no concurso, ele iria até lá e acenderia uma vela do meu tamanho. E lá tem isso, gente, se vocês não foram no santuário, ainda não conhecem, esse lugar é incrível de acender velas. E aí, meu pai no ano passado falou, filha, vamos até o santuário, né, virei visitar lá, vamos conosco, comigo e com a sua mãe. Falei, claro, pai, eu não sabia. Quando chegou lá, meu pai falou, vamos lá comprar a vela, tem que ser uma vela do seu tamanho, que eu preciso pagar uma promessa. E eu não sabia que promessa que ele tinha feito. E aí, quando nós fomos lá, chegamos para acender a vela, que meu pai acendeu, ele disse, né, eu estou acendendo essa vela, já pagando a promessa que eu fiz para Nossa Senhora Aparecida, que se você passasse do concurso, eu viria aqui acender essa vela. Mas eu creio tanto que você vai passar, que você ainda não tem a resposta do concurso, mas eu já estou aqui pagando a promessa, porque eu creio na intercessão da mãezinha. Nossa. E aí, meses depois, eu tive a notícia de que eu passei no concurso, né? Graças a Deus fui até bem classificada. E aí, esse é um dos tantos milagres que a minha família, sobretudo meu pai, tem com Nossa Senhora Aparecida. Nós temos outro também de uma doença na família, não vou expor aqui quem, né? Mas tem esse caso também de um parente que estava muito doente, que com a graça de Deus, através de intercessão de Nossa Senhora Aparecida, houve uma cura milagrosa. Então, assim, Nossa Senhora Aparecida, assim como São José, é muito importante para mim e para minha família. Inclusive, estou fazendo uma novena dela neste momento. E sobre a visita ao santuário, eu já fui lá também algumas vezes, não tantas quanto você, Tati, mas gravando esse episódio eu fiquei com o desejo de ir no Rio, no lugar próximo à aparição, nunca fui, e visitar a região não da primeira capela, né, porque a primeira capela em si não existe mais, o que tem lá é uma outra igrejinha menor, além do santuário que nós tradicionalmente conhecemos. E eu fiquei com vontade de ir nesses 2 lugares para conhecer a história mesmo, né? Para poder vivenciar um pouquinho o que nós estamos contando aqui hoje. Mas você sabe gente, vocês viram que a princesa Isabel tinha pedido a graça de... Desculpa, fala, Rodrigo.
Não, eu ia perguntar se vocês sabem se tem alguma coisa, algum marco, alguma coisa assim no Rio, onde apareceu, se tem tipo, ó, vai aqui, que acharam, algo assim. Eu não sei se tem um marco no Rio, mas eu sei que tem gente que visita essa região do Rio, então eu imagino que tem alguma coisa ali Imagino próximo. que deve saber que foi ali, né? É, pelo menos uma região mais ou menos aproximada, né? Porque é na cidade de Guaratinguetá, essa parte do Rio, né? Se eu não me engano. E a Capela Menor eu também não conheço e tenho vontade de conhecer, que é que foi construída um pouco depois. Que é a igrejinha lá em cima, é isso? Essa eu nunca fui. Ah, Ai, conheço meu lá. pai não deixa de ir lá quando vai. Ele vai no santuário, assiste a missa cedo. Às vezes já faz um roteiro, vai na Canção Nova, passa o dia na Canção Nova, depois a gente dorme em Aparecida, amanhece na Aparecida, aí pega a primeira missa. E meu pai sempre vai na Igreja Velha. A gente fala Igreja Velha, né? É. Bom, já que nós estamos falando de santuário, né, vale a pena lembrar, ou dizer aos que não sabem, que os 3 últimos papas estiveram presentes no santuário, né? São João Paulo II esteve, acho que em 1980, e na ocasião, quando ele visitou em 1980, ele consagrou o atual santuário como a Basílica Nova. E depois nós tivemos Bento XVI em 2007, quando ele veio para São Paulo. Em maio de 2007 também, ele esteve ali, Bento XVI. E, por fim, o Papa Francisco, que visitou o Santuário de Aparecida quando ele veio para a Jornada Mundial da Juventude em 2013. E ali também ele consagrou a Basílica. Quando ele visitou a Basílica, São João Paulo II, ele disse: Nossa Senhora da Conceição Aparecida é um farol luminoso sobre a altíssima vocação do povo brasileiro, a vocação à santidade. Quem dera renascesse o belo costume, outrora tão difundido e hoje ainda presente em algumas famílias brasileiras, da reza do terço em família. Então, São João Paulo II, quando veio, ele relembrou essa história que nós estamos contando e o quanto de fato faz sentido essa aparição mexer conosco no que diz respeito à oração no mais íntimo da família, né? São João Paulo II relembra isso. Eu acho que só aí indo nessa linha, Cris, ele esteve, João Paulo II, na inauguração da Basílica, né? Ela começou a ser construída em 1946, esta grandona que a gente conhece, né? E concluiu em 80, então levou 34 anos, né, para ser construída a Basílica. E aí na inauguração dela, que foi em 4 de julho, o Papa João Paulo II esteve aqui, né? E fez E foi na ocasião que ele disse essa frase que eu acabei de contar aqui. Não, amiga, segue o gancho aí. E até o Papa veio, gente. Você não veio ainda? Então vem conhecer. Ai, gente, aí talvez muitos de vocês também saibam da história, né, da quebra da imagem. Em 1978, um extremista entrou na Basílica Velha, né, e saltou um cofre onde estava a imagem ali. E ele quebra a imagem em 200. Gente, eu fiquei pensando, 200 pedaços. 200 pedaços. A gente quebra uma xícara, quer restaurar 3 partes, a gente não consegue, 2. Né, e quebrou em 200 pedaços. A cabeça foi fragmentada. E essa realmente não pôde ser reconstruída. Então, a cabeça que hoje tem de Nossa Senhora Aparecida não é original, porque não deu para ser reconstituída. E levaram a imagem para ser restaurada, e isso levou o quê? 33 dias, que remete a alguma coisa? Remete a alguma coisa, gente? Aí depois fala que é coincidência as coisas, né? A relação com a Sagrada Escritura nessa aparição eu acho demais. O que eu achei demais foi o uso da língua portuguesa pela Tati. O quê? Porque onde eu li falava o jovem identificado, o protestante, o iconoclasta, mas você já usou a expressão certa, o extremista. Eu gosto da linguagem portuguesa por causa disso, tá vendo? Ai, meu Nada Deus. como usar as palavras adequadamente, tá vendo?
Tá vendo? A gente tem que pensar. Muito, né? Ainda bem que o Senhor tem preservado algumas coisas da língua portuguesa em minha vida, né? De tanta coisa que eu escuto. Enfim. Então, e essa imagem foi restaurada em 33 dias, né? E aí, parando novamente para pensar um pouco na imagem e a relação com o Brasil. Ó, a imagem foi achada primeiro, né? Ela havia sido jogada na lama, ali no rio, enfim. Aí ela foi recolhida por aquele pescador. Aí depois ela foi reconstruída no momento que ele coloca ali a cabeça no corpo. Aí ela é quebrada. Aí ela foi reconstruída novamente. Tem ligação com o Brasil, gente? Achada, jogada às traças da lama no rio, recolhida, reconstruída, quebrada e reconstruída novamente. Então, por isso, gente, né? Agora espiritualmente falando, né? Que essa imagem representa tanto o Brasil, tanto para nós. E nós, né? Quem ainda não é, precisa ser devotos de Nossa Senhora Aparecida. E um detalhe, né? A única parte que não foi quebrada na ocasião do extremista, Rodrigo, foram as mãos, né? Postas, e aí, né? E a mãozinha dela tá como, né, gente? Postas Significa para nós o quê? Que ela está rezando. Então, a mãe que nunca deixa de rezar pelos seus filhos. E que é a rainha perpétua do nosso país. A palavra perpétua, né, amiga? Perpétua. Tem que repetir isso com ênfase, porque a língua portuguesa nos permite isso. Pois é. Isso nos dá uma esperança, né? Também voltando lá do começo do episódio que a gente falou de Dom Afonso, né? A vocação do Brasil, né? Qual que é a vocação do Brasil, né? De ser aquilo que o próprio primeiro nome dele diz, né? Que é a terra de Santa Cruz, né? Então, pode destruir, pode tentar fazer o que for, mas há uma vocação para esse país e que a gente não perca a esperança, né? Nessa vocação, por mais que às vezes os momentos e os tempos possam às vezes nos assustar ou nos dar uma desesperança, né? Eu acho que esse é o principal desafio nosso aqui, né? E enquanto o catolicismo, há esperança. Não à toa que em todos os países onde tentaram proibir, né, as religiões e o catolicismo se manteve, né? Seja o regime que for, ele perdeu, né? Porque quando o povo tem esperança, ele vai derrotar. Pode passar um século, 2, 3, 10, não importa. Né? E é por isso que os regimes totalitários tendem a tentar tirar a religião do povo, porque a religião ela dá esperança, né? E a Igreja Católica ela é essa esperança. E dentro aqui vem dessa história da destruição da imagem, de como ela apareceu, né? E como ela foi reconstruída depois, né? Esse processo, né? Que o Brasil, uma hora, apesar da gente às vezes capengar, mas uma hora o Brasil vai cumprir a sua vocação. Né? E essa vocação, para quem não conhece, pessoal, ela surge no Brasil 500 anos antes do Brasil existir. Essa é uma promessa de Deus, lá na época de Portugal ainda, que haveria este país, né? E que essa é a nossa vocação, de ser a terra da Santa Cruz, né? Então, como isso é bonito, né? Na história do nosso país, e como isso traz e remete a essa aparição de Nossa Senhora também, essa reconstrução até o momento onde a gente vai cumprir a nossa vocação como país, né? Ô Rodrigo, e quando você fala dessa esperança, dessa perseverança, eu estou pensando aqui, né, sobre o santuário e sobre a Sala dos Milagres, né, que no passado não eram velas, né, eram lamparinas. Então as pessoas iam visitar lá as catacumbas e deixavam as lamparinas acesas, e a tradição era para dizer o quê? Eu vou, mas essa lamparina fica aqui, acesa, que significa que é a minha oração, né? E o santuário, a sala das velas, lá onde nós acendemos as velas, quer dizer exatamente a mesma coisa. Eu vou, mas essa vela permanece aqui, se consumindo. Se você parar para pensar que, várias pessoas acendem, milhares de pessoas acendem velas o tempo inteiro. Vela do meu tamanho, que eu sou pequena, mas tem vela do tamanho de 1,80 m, sei lá. Então, essa vela nunca se deixa apagar, nunca se apaga. Então, está sempre se consumindo ali. E assim, fazendo aqui uma comparação, né? Uma analogia, uma metáfora.
Essa vela que se consome é o quê? É a mãezinha rezando por nós o tempo inteiro, que não para. E é essa a nossa esperança, essa é a nossa perseverança, né? De estarmos em oração o tempo inteiro e acreditar. Assim como aquela vela se queima, assim como aquela vela se consome, acreditar que a chance para o Brasil, que nós, né, que o nosso país vai cumprir o que foi prometido a ele, que é ser essa terra de Santa Cruz. Né? E deixa eu falar algumas coisas que eu fui lembrando enquanto vocês estavam partilhando. Essa sala da vela, ela me remete então ao primeiro milagre das velas também, né? De Nossa Senhora, porque ela acontecia das velas apagarem e acenderem sozinhas. Então Nossa Senhora quer que essa chama continue acesa. Então, para mim, essa sala de velas no santuário é muito significativa com o primeiro milagre. Eu queria dizer, é aquilo, a gente sai e a vela fica lá, mas deixando aquela vela é como se a nossa presença estivesse ali, né? Então eu deixo aqui, gente, entendam, né? A minha presença é como se eu estivesse orando aqui a todo tempo, é essa oração perpétua, é essa intercessão perpétua. Ela está lá, né, em oração o tempo todo. Isso. E assim, eu acredito que pode falar, depois eu continuo. E aí, quando vocês falam dessa questão da batalha, né, lá de Dom Afonso Henriques, quando Jesus apareceu para ele e falou da vocação de Portugal e automaticamente a vocação do Brasil, tem uma pintura bem bonita com essa imagem, né, que dá para ver Jesus aparecendo para Dom Afonso Henriques. E Jesus aparece onde brilha, onde ilumina as 5 chagas dele, como cruzeiro. Lembra a constelação, né, o Cruzeiro do Sul, na verdade, e quando o Papa João Paulo II vem ao Brasil e ali ele consagra o santuário, ele vem para a inauguração, ele fala que Nossa Senhora é esse luzeiro. Então o luzeiro para mim já remete luz, já remete às estrelas, que remete essa vocação e essa aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo a Dom Afonso Henrique, que ilumina. Nossa Senhora, para mim, Aparecida no Brasil é a concretização também dessa visualização que Dom Afonso Henrique teve lá na Batalha de Aljubarroba. E o legal que eu ia falar do Afonso Henrique, Cris, é que assim, olha o tamanho de Portugal, gente. Olha lá, vai lá no mapa e vê o tamanho de Portugal. A extensão geográfica dele, né? Assim, é menor que, sei lá, você ir daqui até o oeste do interior de São Paulo leva mais tempo de você cruzar Portugal inteiro, né? E quando a gente fala de vocação, né? Ele acreditava muito que Portugal tinha um destino divino de se expandir além mares, né? E esse destino era para propagar, né, o cristianismo, né? E daqui, né, a 1100, estamos falando aqui 1100 e pouquinho, né? Os portugueses foram se aperfeiçoando nas navegações e se tornaram a maior potência nesse tipo de tecnologia, vamos chamar assim para a época, são as navegações, né? O que me incomoda um pouco na expressão descobrimento do Brasil, descobriu, já existia, não é isso, é que às vezes a gente fala isso num tom negativo e de uma aleatoriedade, né? Quando não, mesmo que tenha sido qualquer coisa aleatório, foi aleatório porque havia a busca de cumprir uma vocação de Portugal, que era levar o cristianismo além dos mares, né, para todos os mares, né, atravessar todos os mares. E não à toa o nome do primeiro nó do Brasil é Terra de Santa Cruz, porque justamente eles acreditam que esse é o chamado de Portugal, né, já desde Dom Afonso. Então, 500 anos antes, né, eu acho que Deus já sonhava com o Brasil ali ao falar com Dom Afonso, né? E dali eles têm essa missão de construir os barcos, né? Todos para navegar, construir a tecnologia para isso, para chegar no Brasil e nós estarmos aqui com essa maravilhosa herança portuguesa, né?
E eu quero assistir muito isso, porque às vezes a gente aprende a história tão distorcida e aí a gente não dá valor para aquilo que a gente trouxe de herança. Isso quer dizer que a gente nega todas as coisas erradas que aconteceram? Não. Mas isso é o que eu volto a falar, de evolução e revolução. A evolução entende o que aconteceu de errado e parte daqui para melhorar. A revolução, ela ignora tudo, o que é bom e o que é ruim, e parte para algo que a gente não sabe o que vai ser. E nós vivemos, infelizmente, ainda a sequela de uma revolução muito mal sucedida e muito comemorada, que é a Revolução Francesa, por exemplo. Quando nós tivemos do nosso lado uma história linda e que poucos de nós conhecemos e trazemos essa herança apaixonada pelo Brasil, pela sua história, né? E simplesmente acreditamos que tudo foi muito aleatório, que os portugueses vieram, roubaram tudo e deixou a gente assim, né? Infelizmente é isso que nos ensinam muitas vezes, né? Eita, que o assunto tá bom e a gente tem papo para ficar aqui, ó, muito mais. Mas precisamos encerrar, né, minha gente? O que tá faltando? E aí, por fim, né, pessoal, pra gente vir aqui pro encerramento do episódio, né? Quem foi que decretou, né, Nossa Senhora Aparecida, né, a padroeira do Brasil? Então, assim, como a gente já comentou, né, eu sou de devoção já por muito e muito tempo no Brasil, né, desde 1717, e somente em 1930 houve o reconhecimento oficial, né, de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, foi um decreto do Papa Pio XI. Então, desde então, o dia 12 de outubro é a data que se comemora essa festa, né, e também é feriado no Brasil, né. Então, desde 1930, ela é recente, né, se a gente for pensar, né? Era menos de 100 anos aí que ela é oficialmente conhecida pela Igreja como padroeira do Brasil. E aí, eu quero completar uma coisa que eu disse alguns episódios atrás, ainda dentro dessa série aí, Padroeiros do Brasil. Quando a festa foi decretada, a festa da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, ela foi decretada para ser uma 8ª. Então, seriam 8 dias de festa da Padroeira do Brasil. Começa no dia 12 e terminaria, se eu não me engano, no dia 19. 8 dias de festa. Porque no dia 19 é o dia de quem, minha gente? Ninguém mais, ninguém menos do que São Pedro de Alcântara, que já era o padroeiro do Brasil, porque São Pedro de Alcântara foi declarado padroeiro do Brasil ainda com a família real em 1800 e alguma coisa. Então, eram 8 dias de celebração da festa da padroeira quando ela foi decretada, que se encerraria na festa de Pedro de Alcântara, que já era o padroeiro. Olha que coisa fantástica. Você precisa ouvir esse nosso episódio de São Pedro de Alcântara se você ainda não ouviu. Eu quero falar uma coisa, tem nada a ver, mas tem a ver. Pra quem gosta de novena igual eu, igual a mim, perdoe-me, encerra a novena de Santa Teresinha, que eu vou fazer nas datas corretas, e inicia a novena de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque Santa Teresinha nos ensina a humildade. E a humildade tem tudo a ver com a aparição de Nossa Senhora Aparecida e com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é uma imagem humilde, feita de barro. Tem algo mais humilde do que o barro, gente? Então, até as novenas se entrelaçam. Marcos, se você achar que deve deixar isso, você deixa. Mas eu tinha que falar das minhas novenas. Eu quero dizer que esses nossos episódios aqui do selo série Padroeiros ficou assim maravilhoso, né? A gente foi dando assim umas pinceladas de história nos episódios, hein? A gente tem que encerrar essa série amando muito mais o nosso país do que como a gente começou, né? Mais do que o que a gente começou. Então, como a gente costuma, o que eu aprendi com esse santo, na verdade, o que a gente aprende com essa história e o que eu aprendi estudando, né, essa história, dá mais valor para os padroeiros do nosso Brasil, com certeza, né? E aprendi com a parte de Princesa Isabel, né? Que ela se esvaziou, né? Ela não se preocupou com o que ela ia perder. Ela não se preocupou com os títulos, ela não se preocupou com a glória, né? E até quando ela perde o apoio ali da elite, né? Ela perde uma coroa, mas o Brasil ganha uma rainha, né? Então... Perpétua.
Então, esse despojar-se, esse esvaziar-se e esse não se importar em perder, porque como Jesus, perder é ganhar, é o que fica de reflexão para mim e é o que eu desejo para vocês. Muito bem, muito bem. Eu vou dormir com a imagem, vou ficar com a imagem da família do Felipe Pedroso. E a gente contou muitas coisas legais, viajamos pela história por muitas coisas, mas a mensagem que fica para mim é do que essa imagem que foi acolhida numa família, como vou insistir sempre na passagem do Evangelho, como João acolheu Maria em sua casa, o que gerou a partir desse acolhimento, dessa devoção e dessas orações diárias em família. Então, é isso. Agradeço você que ficou aqui conosco, que ouviu essa história. Se você gostou, por favor, compartilhe, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece a história do nosso país e a gente quis trazer esses nomes importantíssimos da nossa história. São Pedro de Alcântara, José de Anchieta, padroeira do Brasil. É isso aí, pessoal. Então a gente finaliza mais esse episódio. Espero que tenha gostado. Curtem, comentem, compartilhem e também coloque alguma observação aqui do episódio ou de alguma informação que você tenha, para que a gente também possa compartilhar em nossas redes. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. E lembre-se, a vida de santidade é só Pela misericórdia.